Bem, João, o Maracanã é uma situação que eu não diria que temos novidades, nós temos um cenário preocupante, porque havia uma expectativa, ou há uma expectativa, de que o governo do Estado do Rio finalmente divulgue a nova licitação. Eu conversei hoje, ao longo do dia, com várias pessoas, e, na verdade, o governo do Estado não está dando nenhum sinal de que essa licitação vai acontecer, muito menos as regras da mesma. O Maracanã envolve um complexo, que é o estádio de futebol, o Maracanãzinho, o ginásio, o complexo aquático, ali, o Parque Aquático Júlio Delamare, e o que restou do estádio de atletismo Sérgio de Barros, que hoje é nada, ele é um terreno, um estacionamento utilizado nos dias de eventos como jogos de futebol no Maracanã. Tem lá a arquibancada, está tombado aquilo, mas assim, não existe mais nada ali, né? E é difícil imaginar que alguém vá construir uma nova pista de atletismo, uma estrutura para atletismo naquele espaço. Está ali abandonado porque cimentaram aquilo, iam demolir, ali ia virar um shopping center ou coisa do gênero. E aí o Sérgio Cabral, que era o governador, aquele que está preso, né, o governador do Rio, quando percebeu a grita popular e também de grande parte da imprensa contra o fim daquele espaço esportivo, acabou, preocupado com eleições que se aproximavam, numa canetada tirando o direito, né, do concessionário, da concessionária, de fazer ali uma exploração comercial. O que pode mudar, evidentemente, numa outra canetada no futuro, com esse governo ou com outro governo. O fato é que o Maracanã, hoje, ele tem sido muito utilizado. Já teve 32 jogos, ele poderá ter até o final de 2017 40 jogos, o que daria, tirando aí o período de férias, uma média de mais ou menos um jogo por semana, o que é muito, né? São mais jogos do que a maioria dos estádios do futebol brasileiro, com toda certeza. Mas o Maracanã está sendo muito utilizado, mas é um estádio de manutenção muito cara, e que hoje não tem nenhuma perspectiva com relação ao seu futuro. E, paralelamente, o que nós temos? Temos uma situação em que o Flamengo segue fazendo estudos com relação ao estádio que pretende construir em Manguinhos, a mais ou menos 5 quilômetros do Maracanã, ali pertinho da Avenida Brasil. Esses estudos devem se estender até o final desse mês ou até o final do ano. O Flamengo tem uma opção de compra desse terreno. E se o Flamengo realmente resolver comprar esse terreno, adquirir esse terreno, o que vai significar? Significa que o Flamengo desiste mesmo do Maracanã. O Flamengo não vai comprar um terreno que vai custar caro, mais de 100 milhões, dizem, para nada, né? Ele terá que assumir ali o compromisso de construir um estádio para si. Se o Flamengo, com a maior torcida do Rio de Janeiro, mais ou menos metade da população do Rio torce por esse clube, se afastar do Maracanã, no médio prazo, o Maracanã vai ficar numa situação parecida com a do Pacaembu em São Paulo. Isso é utilizado, os clubes não têm os seus próprios estádios. Passa a ser um estádio quase um elefante branco. E ele, que, repito, está sendo muito utilizado esse ano. Claro, há o Fluminense, mas é muito pouco ter só jogos do Fluminense no estádio caro e grande como o Maracanã. A Odebrecht está louca para sair do estádio, quer largar o estádio, os custos são muito elevados, ela aguarda o resultado de uma arbitragem que é feita pela Fundação Getúlio Vargas para definir as regras da rescisão contratual. Essa arbitragem, o resultado não sai até agora, parece também que não há muita pressa, e nitidamente o governo do Estado do Rio empurra com a barriga, talvez tentando empurrar para o outro governo, né, que vai assumir só no começo de 2019. Então, no começo desse ano, nós dizíamos que dificilmente o Maracanã teria novidades em 2017 com relação ao seu futuro, a uma licitação, a uma nova concessão. E, pelo jeito, isso pode se estender sim durante o ano que vem. Então, é uma situação muito preocupante. Os clubes que lá jogam acabam pagando muito caro, porque o estádio já teve reduções de custo, mas precisaria ter mais reduções ainda para ficar mais acessível. E isso dificilmente vai acontecer no formato atual. É preciso que haja a rescisão e que alguém assuma o Maracanã e aí passe a tentar trabalhar de uma maneira em que o estádio possa ser, digamos assim, não tão caro, né? E um outro detalhe que é muito importante, né? O Flamengo pode estar fazendo pressão, muita gente acredita nisso, o Flamengo estaria fazendo pressão sobre o governo do Estado ao acenar com essa possibilidade de construir o seu estádio ali naquela região de Manguinhos. Pode ser uma tática do Flamengo, claro, para que o governo do Estado acelere essa concessão e defina regras que permitam ao Flamengo disputá-la, já que na concessão anterior à Copa do Mundo, os clubes de futebol não puderam disputar a concessão. Algo absurdo, né? Mas foi assim. Por outro lado, o governo do Estado, amanhã, ele pode, por exemplo, resolver, ao autorizar, eventualmente, a construção de um shopping center, digamos, ali na área abandonada hoje do estádio, onde era o estádio de atletismo Célio de Barros, tornar aquele espaço extremamente convidativo para um outro tipo de interessado, que são as empresas que têm shopping center, que investem nesse tipo de negócio, né, que constrói e explora o shopping center. Ali perto fica o Shopping Tijuca, que é um dos mais movimentados do Rio de Janeiro, e há uma demanda muito grande naquela região. Se construir um shopping ali, com toda certeza, aquilo vai dar muito dinheiro, vai dar lucro para o seu proprietário. Agora imagine, João, que bizarrice seria, né, se isso um dia acontecer. O Maracanã virar uma espécie de um apêndice de um shopping center,
alguém poderia se interessar pelo complexo, não pelo estádio de futebol ou pelo complexo esportivo, mas para aproveitar eventualmente uma área, que foi o que fez a Odebrecht se interessar lá atrás, evidentemente, onde poderia construir um estacionamento subterrâneo, um shopping center com um gabarito da UERJ, que é um prédio até relativamente alto, ou seja, com vários andares, e ali, sim, fazia muito dinheiro. O Maracanã ficaria ali meio que um anexo, né? Usa quando quiser, né? O shopping é que vai dar dinheiro. Hoje o custo de manutenção do Maracanã, tirando despesas assim, extraordinárias, como um telão que apresenta um problema tem que ser consertado, algum problema na cobertura, no teto da arquibancada, a manutenção do estádio gira em torno de 15 milhões de reais por ano. É um estádio muito caro, com um futuro extremamente confuso e nebuloso e que pode deixar em algum tempo de ser o grande palco do futebol carioca para virar um estádio que vai ser utilizado eventualmente, ou então servindo para espetáculos como recentemente tivemos aí feijoada e baile funk. Que barbaridade, que coisa. É uma sapatada na cara do futebol brasileiro. Não tem nada a ver com o governador, que é o Pezão, mas é uma vergonha. A gente precisa de gente que ame o Brasil, né? Que goste do país, que queira salvar o Brasil do caos, né? Queira definir as coisas claramente, né? Chega de interesses escusos, de gente que trabalha para o pior, né? Só faltava essa, né? Compre um moletom e bata uma bolinha no gramado do Maracanã, né? Ou então faça uma refeição na praça de alimentação e você estará autorizado a pisar o gramado que já foi do estádio mais emblemático do futebol mundial. João, Mauro, diga. Posso fazer uma pergunta Claro, para o Mauro meu amor. em relação Você que manda. ao Maracanã? É que é um palco tão histórico, porém com uma manutenção muito alta. Caso a concessão seja aberta para os clubes, como você disse, que talvez essa questão da procura do Flamengo por outro espaço, a tentativa de se construir um estádio, possa ser uma pressão ou não para isso, o Flamengo tem condições de bancar uma manutenção tão alta e de gerar algo para bancar essa manutenção, Mauro? Hoje, Juliana, eu tive checando inclusive números sobre a visitação do Maracanã. O Maracanã voltou a ter aquela visitação de turistas, né, que é muito comum na Europa, porque no Brasil a gente engatinha nisso ainda. E o Maracanã voltou a ter visitação no meio desse ano. E a expectativa deles é de que esse número de visitantes, né, chegue a 70 mil pessoas até o final de 2017. Eles estão até firmando agora um contrato com um aquário, né, que foi inaugurado recentemente no Rio de Janeiro, e que tem filas enormes, as pessoas vão ali em massa para visitar, para que o sujeito, o turista especialmente, né, compre ingresso para o aquário e também para o Maracanã. Compre ingresso para o zoológico, que está sendo recuperado, revitalizado, e compre para o Maracanã. Ou seja, casando atrações, que também é algo que acontece no exterior e que no Brasil a gente não tem. Eles estão trabalhando nesse sentido. Então, há um cálculo de que esse potencial de arrecadação com visitação ele possa chegar pelo menos, né? Claro, ele pode chegar até muito mais se houver um desenvolvimento dessa atividade, mas ele pode chegar a pelo menos 4 a 5 bilhões de reais por ano, né? Isso, evidentemente, se o administrador fizer um mix aí de receitas, né, ele pode, com isso, conseguir já eliminar boa parte desse custo de manutenção. Mas é preciso também reduzir e muito, acho que, o custo do Maracanã. Existem possibilidades. O estádio, por exemplo, ele pode ser operado numa situação que lembra o Wembley, na Inglaterra, que costumeiramente em jogos de menor demanda lá é 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, né? O estádio comporta 90 mil. Eles fecham parte ou todo o anel superior e trabalham com o anel inferior. O Maracanã tem essa possibilidade. Se o Maracanã quiser trabalhar com o anel inferior apenas, fechando a parte de cima, reduz drasticamente o custo de funcionamento do estádio, porque você não precisa iluminar as áreas superiores, abrir todos os portões, não utiliza todos os banheiros, ou seja, você reduz o custo e ainda assim tem um estádio para 27 a 30 mil torcedores, o que é, convenhamos, um tamanho excelente para a grande maioria dos jogos. Há uma outra ideia que o Flamengo defende, e o Maracanã parece que não se opõe, que é a remoção das cadeiras atrás do gol, para que fique no formato como é na Alemanha. Com isso você aumenta a capacidade, também assim no gol à esquerda, no setor norte do estádio do Corinthians e também no do Grêmio em Porto Alegre, né? Não há cadeiras nesse setor. E com isso se aumenta a capacidade para baratear aquele setor ali. Então, alguns detalhes são curiosos. Maracanã é um estádio caríssimo porque é um estádio padrão FIFA, estádio de final de Copa do Mundo. E isso, o padrão FIFA é algo que não é compatível com a nossa realidade, com a realidade econômica do nosso país. Isso é um grande problema.
As cadeiras do Maracanã, por exemplo, elas são cadeiras feitas especialmente para o estádio e elas têm que ser encomendadas se forem substituídas, porque a cadeira quebra, não tem jeito. Independentemente do cara agir com vandalismo ou não, vai usar, vai quebrar. 78 mil cadeiras, é claro que, vez ou outra, você vai ter que substituir uma ou outra dessas peças. O Maracanã, quando foi orçar a fabricação de cadeiras para reposição, concluiu que o melhor preço conseguido foi de R$500 a unidade. R$500. Isso encomendando 5 mil de uma vez. Ou seja, se eles encomendam 5 mil cadeiras para tê-las ali em estoque, né, e poder substituir aquelas que quebram, cada uma custa R$500. É muito caro. E aí, até essa ideia de remoção das cadeiras atrás do gol, ela tem uma vantagem embutida, que é tirar as cadeiras, armazená-las no local adequado, né, e não abandonadas, largadas, como tinha tanto entulho jogado na época da Olimpíada, quando o Comitê Olímpico abandonou completamente o Maracanã, um absurdo, mostramos isso, inclusive, na época, no ano passado. E aí essas cadeiras ficariam guardadas para substituir aquelas que eventualmente se quebrem nos setores centrais, que, claro, continuariam tendo cadeiras. Então, existem sim possibilidades de intervenções, até algumas até simples, que podem aumentar a capacidade, baratear o preço do ingresso, né, permitindo que o estádio receba um público mais popular em várias ocasiões, trabalhar num formato de mini Maracanã, digamos assim, né, meio Maracanã, ou até mini Maracanã, trabalhando, de repente, com um lado só com torcida e fechando os outros setores, e com isso conseguir reduzir custos para tornar o estádio mais viável. Possibilidades existem. Agora, aquele que assumir o estádio, seja um clube, uma empresa, enfim, ele vai ter que usar a criatividade, ter um entendimento dessa realidade e ter total liberdade para fazer as intervenções necessárias. Mas é um estádio muito caro e uma das necessidades urgentes, evidentemente, é a redução de custos para que o estádio possa ser viabilizado. Hoje os clubes estão jogando e tendo prejuízo, o Vasco teve prejuízo de cerca de R$500 milhão nesse jogo contra o Vitória. O Vasco está mandando os jogos no Maracanã nitidamente porque quis evitar São Januário nesse período pré-eleitoral, agora até imagino que deva voltar a jogar no seu próprio estádio. E só com públicos acima de 35, 40 mil pessoas, o Maracanã, nesse formato atual, consegue zerar pelo menos as contas. É, de fato, muito caro, é um problema de uma solução difícil, mas há solução. A questão é que tudo passa agora pelo governo do Estado, e o governo do Estado não dá nenhum sinal de que essa licitação vai sair.